Hello, good morning, primeiro ano, ok? Nessa aula a gente vai utilizar a apostila, volume 2, tá? Nós iremos fazer a correção dos exercícios da aula passada, interpretação de texto. E eu também vou utilizar, já peguem aí, já deixem do seu lado, o seu livro texto, tá? Porque a gente vai começar um assunto novo de gramática aí. Então vamos lá. Para aí, vamos lá, foca aí na nossa aula de hoje. Então vamos lá, vocês irão abrir a apostila de vocês na página 79. Eu vou fazer a correção dos exercícios. A aula passada, vocês se lembram que nós estudamos então as aulas 7 e aula 8, certo? Que nessa aula são usados verbos no imperativo, que eu já expliquei para vocês, e hoje a gente vai estudar as time clauses, que são as sentenças condicionais, né? Como se fossem as orações subordinadas temporais em português. O texto da aula passada, da página 78, aula 7 e 8, fala sobre my will, lembra? Um desejo, meu desejo. É como se ele tivesse feito um testamento, o autor, falando que quando a hora dele chegasse, ele não queria que introduzisse uma vida artificial nele, ou seja, ele gostaria que fossem doados os seus órgãos. Então é um texto, é uma campanha de doação de órgãos. Lembra que ele fala que é para doar os olhos para ele, para uma criança, né, que não viu a luz do sol. Ele fala que é para doar o coração para alguém que tem problemas cardíacos, para doar os rins para alguém que depende da hemodiálise, para doar tudo do corpo dele, certo? Aí vocês tinham que fazer os exercícios do 1, né, exercício 1, do primeiro até o 10º exercício. Depois vai entrar a gramática. Então, o primeiro, ó, baseando-se no texto, assinale a alternativa correta ou responda de acordo com as instruções. Pessoal, a palavra will, o título do texto, ele fala my will, é meu desejo, como se ele estivesse falando meu testamento, né? O que eu quero que faça quando eu morrer. A, é um adjetivo, desejo, advérbio, substantivo ou um verbo? É claro que o will, desejo, é um substantivo. Então, na 1, vocês deveriam assinalar a letra C, tá? Peguem essa apostila aí pra gente acompanhar. A 2, o texto provavelmente A, B, C ou D. O que esse texto é? Se eu tô falando my will, meu desejo, eu tô falando que ele tá fazendo um testamento para que sejam doados os seus órgãos do corpo, é uma campanha em favor de doação de órgãos, só pode ser a D, é uma carta-testamento, com a permissão e as instruções para a doação de órgãos do falecido. 3. A palavra instead. Instead, pessoal, é uma conjunção, lá na linha 3 do texto, da página 78. Indica que deve se fazer... É uma conjunção que indica adição? Não, ao invés de. Apesar, é uma controvérsia? Não. Em substituição a alguma coisa mencionada no primeiro parágrafo, tá? Ao invés disso, né? Então, a letra C. 1C, 2D, 3C. Certo? A quarta, na frase and let them grow so that someday, nas linhas 9 e 10, e deixe-as crescer algum dia. A expressão so that, então, né, indica o quê? Então, deixe-as crescer. Ela vai indicar uma comparação? Não é as, não é as, né, que é uma conjunção de comparação. Contraste, não é um instead of. Adição, não, é uma finalidade, tá? Então, letra A. Na 5, explique em português a que a máquina, o autor se refere. Lembra que eu expliquei para vocês? Who depends on a machine to survive? Aquele que depende de uma máquina para sobreviver. Nesse trecho, o autor, né, fala da doação dos rins. Ele se refere ao aparelho de hemodiálise, que a pessoa precisa da máquina para sobreviver. Então, ele se refere ao aparelho de hemodiálise. 6. Traduza a seguinte frase do texto. What is left of me? Né? O que sobrar de mim, tá?
What is left of me é o que sobrar de mim. A linha 13 lá que ele fala o que sobrar de mim, né? As minhas cinzas, queime, né? O que sobrar de mim, lance as cinzas. Lembra que ele fala ao vento para que as flores possam crescer, tá? O que restar ou o que sobrar de mim. 7ª, transcreva em inglês o trecho em que o autor demonstra que não quer ser enterrado. O autor quer ser cremado, não é? Então é a parte que tá assim, ó. Se você pegar teu texto, lá na página 79, linha 13, tem o verbo to burn que está em negrito, tá? B-U-R-N. Burn what is left of me and scatter the ashes to the wind to help flowers grow. Essa parte aí, tá? Então você vai pegar de burn what is left of me and scatter the ashes to wind to help flowers grow. Essa daí. Na 8ª, no trecho let it be my faults, né? A expressão let it be está substituindo o verbo to bury, usado em sentido figurado. Que sentido é esse? No caso, let it be, perdoe-me ou esqueça, né? Apagar, esquecer. Let it be my faults é esquecer minhas falhas, meus erros, tá? Apagar ou esquecer. Então põe apagar, vírgula, esquecer. Na 9, o autor sugere que algumas coisas de sua vida sejam esquecidas. Quais são as coisas das quais ele quer que sejam esquecidas? O autor sugere que sejam esquecidas suas culpas, ele fala my faults, as falhas, os erros, suas fraquezas e seu preconceito em relação aos seus companheiros, ok? Segundo o autor, alguém que deseja lembrar-se dele deve fazer o quê, pessoal? Fazer uma boa ação ou conversar com alguém que esteja precisando de atenção. Então, alguém que queira se lembrar dele deve fazer uma boa ação ou dar atenção a alguém. Pronto. Agora, a gente tem lá o que vocês vão fazer na aula de hoje. Na aula passada, eu expliquei para vocês em lousa, na aula passada retrasada, o imperativo, lembra? Nesse texto aqui aparece verbos no imperativo. Catch up, na página 80. Então lá, vocês têm lá a explicação antes do exercício 2. No texto anterior, o autor dá comandos diretos, faz pedidos e dá instruções para mostrar seu desejo e sua vontade. Para expressar ordens, pedidos ou instruções, usamos o imperativo. Então, naquele parágrafo que ele diz assim, ó. Take my blood, my muscles, every nerve in my body and find a way to make a crippled child walk, né? O que ele quer dizer aí? Pegue o meu sangue, os meus músculos, todos os nervos do meu corpo e façam, né, com que leve-os a uma criança aleijada. Depois ele fala, burn what is left of me, scatter the ashes to the wind to help flowers grow. Queime o que restar de mim, espalhe as cinzas ao vento para que as flores cresçam. Então ele está usando take, né? Take, pegue, burn, queime. Ele está dando uma sugestão, fazendo um pedido. Então aí é um imperativo, é uma ordem. Em orações subordinadas adverbiais, temporais, que nós vamos estudar, depois eu vou pegar o livro texto e vou explicar para vocês, as time close, com ideia de futuro, usa-se normalmente o simple present. Então ele está pedindo para que você queime caso ele falecer, né? Para que você pegue o sangue dele, né? Os nervos e doe para quem precisa. Faça isso. Então ele usa o imperativo, porém vai ter a oração subordinada. Quando eu morrer, depois nós vamos aprender isso, tá? Observe este exemplo extraído do texto. When my hours comes. Quando a minha hora chegar. Então esse when, quando você tiver uma preposição de quando, enquanto, isso vai ser uma ideia de oração subordinada temporal em português, tá? Oração subordinada, uma oração que está ligada a uma oração principal, que tem que ter uma conjunção
para iniciar. Depois nós iremos ver no livro do texto com mais precisão. Então, vocês vão fazer exercício 2. Fazer sentenças usando a forma afirmativa do imperativo ou negativa. A 11 eu vou explicar, as demais vocês estarão sozinhos. Então, tá lá, ó, pessoal. The policeman told the lady to stay inside the house. O policial disse para a senhora para permanecer dentro de casa. Então, aí vem para você montar. A frase está no discurso indireto. Você tem que dar a ordem no discurso direto. O policial diz, fique em casa. Então, você tem que transformar a sentença que está no texto no discurso indireto, que é aquele discurso que se reporta ao que alguém dissera, para o discurso direto. O discurso direto é o quê? Você tem que indicar a fala no caso, do locutor, do enunciador, tá? Então, vamos lá. The policeman said to the lady. O policial disse à mulher, então, para ficar em casa. Então, ele disse à mulher, fique dentro de casa. Então, ele não disse à mulher to stay. Você vai tirar o to do verbo para fazer o afirmativo. Imperativo, afirmativo. Então, você já vai usar stay inside the house. Você vai lá em cima, depois de lady, to stay, só tira o to e copia o verbo. Stay inside the house, ok? A 12, ó. The teacher told her students not to use a cell phone in the classroom. A professora disse para os estudantes não utilizar ou não usar o celular em sala de aula. Então, a professora disse aos estudantes o quê? Não use. Para fazer imperativo negativo que eu expliquei para vocês em lousa, tem que usar o don't. Então, the teacher said, don't use a cell phone in the classroom. In the classroom, ok? Então, vocês irão fazer do exercício 2, tá? E irão fazer também o exercício 3, que você encontra na página 81 da sua apostila. Página 81. Fill in the blanks with the simple present, simple future or imperative. Então, vocês vão ter que preencher dentro da frase e ver o que há. Se vai uma ideia de ordem, é o imperativo ou sugestão. Se é uma ideia de hoje, uma ação corriqueira, uma rotina ou um fato universal, é o simple present. Ou, tá, o simple future, que é aquele com o will, tá? O will mais o verbo. Primeiramente, ó, a 17, ó. O verbo é to put on. Put on é colocar, vestir roupas, né? Your coat as soon as the temperature. Vista seu casaco enquanto a temperatura drops, tá? Cai. Então, você tem que colocar aí o quê? O imperativo. Então, put on, você vai tirar o to. Aí você vai ter que ver qual que cabe o presente. Então, é necessário, seria interessante vocês consultarem o dicionário para vocês fazerem. Olha 18. After Alice, né? Depois que Alice undergoes surgery next month, ela voltará para casa. Então, o que eu uso aí? Na segunda parte da sentença, will go back, né? Então, na próxima aula, eu farei a correção dos exercícios 2 e 3 e comentarei por que usa aquele tempo verbal ou não na sentença. Se vocês utilizarem um Google Tradutor, ou até mesmo eu aconselho vocês a baixarem pelo Play Store, um dicionário online, né? Pode ser o Michaelis Online, aquele que eu uso, posso pôr para vocês. ENPT Dictionary, que tem a bandeira dos Estados Unidos e do Brasil, é o ENPT Dictionary, tá? Se a gente precisar, me chama no particular que eu explico. Aí vocês vão colocar a frase, se vocês entenderem o contexto da frase, vocês vão ver que é uma ordem, a ideia que pede o presente, tá? Agora, pessoal, gostaria que vocês parassem, pegassem o seu livro-texto, ó, seu livro-texto, na página 19. In the previous class, numa aula anterior, I explained the imperative, affirmative and negative forms. Eu ensinei o imperativo nas formas afirmativa e negativa, que é o uso do verbo sem to e o don't para fazer negação. Agora, I'm going, né, to explain the time closes.
vou explicar as sentenças condicionais, que em português elas denotam orações subordinadas adverbiais, indicam para que algo aconteça tem que ter uma condição, tá? Então, pay attention, página 19 do seu livro-texto, só essa página. Observe os seguintes exemplos. São exemplos aí, no começo, tirados, são excertos do texto que nós utilizamos nas aulas 7 e 8. When my hour comes, do not attempt to introduce. Quando minha hora chegar, não tente introduzir nada, né? Então, ó, quando minha hora chegar, não tente introduzir, ele não quer receber órgãos, né? Para que ele não possa receber o órgão, tem que chegar a hora dele. Então, tem que ter uma condição para que algo aconteça. Então, quando... Se houverem as conjunções quando, assim que, né? Quanto que, enquanto, se tiver essas ideias, a gente tem essas time clauses em inglês, que em português são as orações subordinadas adverbiais, né? Temporais, ok? Pay attention. A speechless boy will be able to shout as his team scores. Um garoto sem palavras poderá gritar quando a sua equipe marcar um gol. Então, a speechless boy will be able to shout as his team scores. Então, um garoto irá gritar, né? Poderá gritar quando sua equipe. Então, esse as configura uma ideia temporal também. Então, ali, when, with, as, são ideias, configuram as time clauses, que são como se fossem sentenças condicionais, tá? Aí embaixo, primeiro, segundo, terceiro exemplo. Stay home until your mother calls you tonight. Fique em casa até a sua mãe telefonar para você esta noite. Então... você tem que ficar em casa. Stay home. Aí tá usando o imperativo. É um conselho, uma ordem. Até que a sua mãe ligue para você, né? Aí tem uma conjunção, tá? Uma time clause. Call you tonight. Calls you tonight. É o simple present. Nas time clauses, orações subordinadas adverbiais temporais dão essa ideia de tempo, em que a ideia de futuro, né? Usa-se normalmente o simple present. Por exemplo, por que na de cima eu usei o simple present? Fique em casa até que a sua mãe ligue. É um futuro próximo, porém